aonde que nós entendemos que os grandes coaches, eles não delegam, apesar de eles trabalharem com psicólogos e preparadores físicos, eles assumem essa responsabilidade, né? E eles integram o que a gente fala do físico e do mental, né? Aonde que, como diz o Nuno Cobra, que treinou Ayrton Senna, que foi um dos técnicos estudados, ele fala que a melhor maneira de chegar à mente é o corpo. Então, essa integração do mental com o físico é fundamental. Olá a todos, amigos. É um prazer estar com vocês aqui, dividindo um pouco do conteúdo do nosso livro, O Algoritmo da Vitória, que eu escrevi em parceria com a grande editora, jornalista Adriana Salles Gomes. Eu venho do mundo do esporte. Fui tenista, joguei tênis profissional, de alta performance, no mundo inteiro. Sempre fui fascinado não só pelos atletas, mas por quem sempre esteve atrás dos atletas, né? Aqueles grandes técnicos. Eu estou mais do que convencido, né? E se provou agora nessa pesquisa para esse livro que os grandes técnicos fazem a diferença. E aí eu tinha esse sonho de fazer um trabalho de pesquisa sobre os maiores técnicos da história do esporte, que nunca ninguém fez um trabalho onde juntasse todos esses grandes técnicos e o que eles têm em comum, o que eles fazem diferente, como é que eles pensam. E foi uma jornada fascinante. Eu comecei com o tênis, mas aí vi que os princípios eram parecidos com os outros esportes. Diversificamos para quase todos os esportes. Estudamos mais de 50 técnicos do mundo inteiro, né? Aqui do Brasil foram 5 técnicos. E chegamos à conclusão, né? Chegamos dentro dessa pesquisa, a 8 etapas, né, do algoritmo, né? O algoritmo é um conhecimento, né, dentro da tecnologia que resolve, né, resolve problemas, né? O problema a resolver é minimizar a chance de perder e aumentar a probabilidade de ganhar. Então, nós fizemos uma analogia com o algoritmo e chegamos a 8 etapas, né? A primeira etapa é a etapa de encantar campeões, né? Aqui na formação, todos esses grandes técnicos, eles são muito fortes na questão da formação, da base, do desenvolvimento e do encantamento que a gente fala. Porque se o técnico não conseguir encantar o seu atleta, né, o seu pupilo, ele não vai se desenvolver, né? Então, só que aí esses grandes técnicos têm que ver quem pode ser encantado. Aí que está a grande diferença, né? Eles não pegam qualquer atleta só pelo talento, né? Eles veem a capacidade de aprender, capacidade de treinar, superar os obstáculos, equilíbrio emocional, tem toda uma série de qualidades que vai muito além do talento. A segunda parte, né, que nós percebemos, chama-se o Kaizen mental, a segunda etapa do algoritmo, né, aonde que nós entendemos que os grandes coaches, eles não delegam, apesar de eles trabalharem com psicólogos e preparadores físicos, eles assumem essa responsabilidade, né, e eles integram o que a gente fala do físico e do mental, né, aonde que, como diz o Nuno Cobra, que treinou Ayrton Senna, que foi um dos técnicos estudados, ele fala que a melhor maneira de chegar à mente é o corpo. Então, essa integração do mental com o físico é fundamental, e aí está dentro da parte do capítulo, né, da etapa do algoritmo do Kaizen mental, de você trabalhar relaxamento, trabalhar foco, trabalhar consistência, né? E assim por diante. Próxima etapa do algoritmo, nós falamos de como criar um time escalador, uma equipe que funciona. Aqui a gente explora bastante o componente da complementariedade, mostrando que para você ter um time vencedor, a complementariedade às vezes é mais importante do que você ter os melhores jogadores dentro da equipe, mas que não sabe jogar como time, né? Nós exploramos aqui questão de como montar uma equipe, né, do papel do técnico, complementariedade, de gestão dos egos, por exemplo, né, que nós já vimos alguns casos lá, especialmente com a seleção brasileira de vôlei, né? Como é que você gere egos, né, a partir do momento que você tem, de repente, pessoas muito talentosas na sua equipe, né? A quarta parte do algoritmo é o codificando a comunicação. Nós, na nossa pesquisa de 5 anos, né, dentro dessa nós entendemos que esses grandes treinadoras, eles são mestres da comunicação. Eles criam códigos de ignição, códigos de sustentação, através de palavras, através de storytelling, né? Então, essa questão da comunicação é fundamental
Depois, a quinta etapa do algoritmo é estrategizar. Estratégia é uma cascata de escolhas, né? Como é no mundo dos negócios também. Você tem que escolher onde é que você vai jogar, com quem, com que capacidades, qual a tática que você vai usar. Mas, principalmente, a questão das escolhas, ou seja, não dá para você atuar em todas as frentes. Você tem que fazer algumas escolhas, né? E tem que ter componente que vai de sistemas de apoio, de dados, de equipe complementares, enfim, todos os ingredientes para fazer a estratégia funcionar. A sexta etapa do algoritmo é o ambiente de crescimento. Esses grandes treinadores, eles criam ambientes de crescimento espetaculares. Ambiente de crescimento não significa você construir um centro de treinamento de milhões de dólares. Na Rússia, né, o Spartak, onde se formam a maior parte das melhores jogadores de tênis do mundo, né? Eles não têm recurso, tem muito pouco recurso, né? Mas eles têm conhecimento, eles têm governança, eles têm relacionamento forte, trabalho de base como ninguém, né? O Spartak, que é um clube que tem lá 2 quadrinhas cobertas entre 2006 e 2008, produziu mais jogadores entre os 100 do mundo do que os Estados Unidos inteiro, com verba de 300 milhões de dólares, né? Então, a questão do ambiente de crescimento, né, que você faz é muito importante. Isso a gente pode levar para as nossas empresas também. A sétima etapa é o aprendizado das 5 caixas, né? A gente detectou que esses grandes treinadores, eles não param de aprender, estão sempre se reinventando, né? Que a gente vê que grande parte dos treinadores que acabam ficando para trás são aqueles caras que, de repente, conseguem atingir níveis de títulos muito fortes, mas param de aprender, né? Isso foi muito, muito forte para a gente na questão de como eles aprendem, né? Por exemplo, Zé Roberto Guimarães, que não conseguia ganhar medalha olímpica para o Brasil de ouro, quando treinava o time feminino, ele percebeu que ele só poderia fazer isso se ele fosse treinar as jogadoras que jogariam contra o Brasil. E aí ele foi passar 4 anos fora do Brasil, treinando essas jogadoras, entendendo quem eram elas, os treinadores, e a partir daí ele conseguiu ganhar a medalha de ouro, né? E tem vários exemplos dentro do aprendizado das 5 caixas. E aí a 8ª etapa é o algoritmo hardware. Nós falamos que cada técnico cria o seu próprio algoritmo, que é o que nós temos que fazer nós como líderes, né? Não existe uma receita para todo mundo, cada um tem qualidades maiores que algumas áreas mais fortes que outras, e cada um de nós, ou cada um dos técnicos, descobre o seu próprio algoritmo e melhoram ele, né, com o tempo, né? Essa que é a grande vantagem desses grandes treinadores, né? E aqui a questão do algoritmo andar bem, ele tem que estar dentro de um hardware, né, dentro de um sistema. E aí entra o papel da estrutura do time, né, dos diretores, do presidente, do dono do time, né? No Patriots, por exemplo, né, grande parte do sucesso da equipe está na relação do dono do time com o Bill Belichick e com o Tom Brady, que agora está jogando em outro time, né? Mas essa relação segurou muito, né? Então, essa questão do hardware é muito importante para que todo o algoritmo funcione. Então, a pesquisa espetacular, eu recomendo a todos vocês que leiam o livro, né? Logicamente, eu fiz somente um resumo aqui, uma pequena aula, mas eu tenho uma palestra bem sofisticada, com muito material, e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Então, um grande abraço, aproveitem, qualquer dúvida, mande suas perguntas para pergunte qualquer coisa ao Salibão, que eu estarei com o maior prazer respondendo essas perguntas. Obrigado.